Era uma manhã comum na pequena cidade de Eldridge Falls, um daqueles lugares onde nada parecia extraordinário acontecer. As ruas tranquilas, o som dos sinos da igreja e o cheiro de café fresco nas varandas compunham o cenário de um cotidiano previsível. Mas naquela segunda-feira de agosto de 2021, algo estava prestes a romper essa normalidade. No coração da cidade, dentro de uma casa simples, cercada por um jardim descuidado, um garoto de apenas 4 anos começava a dizer coisas que ninguém conseguia explicar. O nome dele era Ethan, filho único de Amanda e Robert Lang. Vivia uma infância aparentemente normal. Gostava de brincar com seus carrinhos, montar foguetes de brinquedo e assistir a desenhos sobre o espaço. Mas algo em seu comportamento começou a mudar quando completou 4 anos e meio. Ele passou a acordar no meio da noite, suando e gritando nomes que ninguém conhecia. Houston, a base, perdemos contato, dizia ele em voz alta, como se revivesse algo que não pertencia à sua idade. Amanda, uma professora do ensino fundamental, acreditou a princípio que fosse apenas o resultado da imaginação fértil do filho. Crianças inventam histórias o tempo todo, pensou. Mas a situação se tornou mais perturbadora quando, numa tarde qualquer, o menino apontou para o céu e afirmou com uma convicção fria: "Eu já estive lá em cima. Eu morri lá." O silêncio que se seguiu fez Amanda gelar. Ela riu, tentando descontrair, mas Ethan continuou sério, o olhar fixo, distante. Ele falava sobre a missão, sobre a cápsula danificada, e mencionava nomes como Neil e Columbia. A mãe ficou ainda mais confusa ao perceber que o filho descrevia detalhes técnicos sobre painéis de controle e trajes espaciais, algo que ele jamais poderia conhecer. Seria possível que uma criança daquela idade tivesse memórias de algo tão específico? Ou estaria apenas repetindo frases ouvidas em filmes e desenhos animados? Essa era a pergunta que atormentava Amanda noite após noite. Robert, mais cético, insistia que tudo não passava de imaginação infantil, alimentada por desenhos e brinquedos. Porém, a convicção no olhar do filho era perturbadora demais para ser ignorada. Certa noite, durante o jantar, Ethan parou de comer, olhou fixamente para o pai e disse: "Você não entende, papai. Eu não sou o Ethan. Meu nome era Michael e eu não voltei." Robert deixou o garfo cair. O som metálico ecoou pela cozinha. Amanda o encarou, pálida. O menino, no entanto, não parecia estar brincando. Ele começou a descrever o interior de uma nave. O som dos alarmes, a sensação de queda e a escuridão que o envolveu antes de perder a consciência. Quando terminou, simplesmente voltou a comer como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, Amanda procurou registros na internet sobre acidentes espaciais. Foi então que encontrou algo que a fez tremer. O astronauta Michael Anders, engenheiro de voo da missão Apollo 18, desaparecera misteriosamente em 1976 durante um teste experimental em órbita lunar. O caso fora mantido em sigilo por décadas. Segundo rumores, a NASA havia encerrado todas as missões tripuladas após o ocorrido, alegando motivos de segurança. Mas o que uma criança nascida em 2017 poderia saber sobre isso? E por que justamente o nome Michael? Nos dias seguintes, Ethan passou a desenhar o que dizia lembrar. Havia crateras, painéis, símbolos e uma figura humana flutuando no espaço. Os desenhos, embora infantis, tinham precisão em comum. Amanda começou a fotografar cada um deles, registrando o avanço das memórias do filho. Em uma das imagens, ele havia desenhado algo que parecia uma bandeira americana fincada sobre um terreno acinzentado, e ao lado, uma sombra alongada. "Ele estava lá comigo", disse o menino, apontando para a figura sombria. Os pesadelos tornaram-se frequentes. Ethan dizia ouvir vozes no quarto, chamando-o pelo antigo nome.
Às vezes acordava chorando, dizendo que o oxigênio estava acabando ou que a Terra parecia tão distante. Médicos foram consultados e um pediatra recomendou terapia infantil. Mas a psicóloga, após algumas sessões, confessou que o caso a deixava intrigada. Ethan falava com precisão sobre coordenadas, manobras de descida e protocolos de segurança que nem adultos comuns conheciam. Com o tempo, os vizinhos começaram a comentar. Alguns acreditavam que Amanda estava alimentando a imaginação do menino, outros que havia algo realmente sobrenatural acontecendo. O clima na casa se tornou pesado, cheio de medo e incerteza. Robert começou a registrar as falas do filho em um caderno, talvez na esperança de provar que tudo não passava de coincidência. Mas cada nova frase soava mais impossível que a anterior. Certa manhã, ao ver o noticiário sobre o aniversário da chegada do homem à Lua, Ethan aproximou-se da TV e disse calmamente: "Eles nunca mais voltaram, porque lá tem algo que não quer que a gente volte." O silêncio tomou conta da sala. Amanda, trêmula, desligou a televisão. O garoto voltou a brincar, indiferente à gravidade de suas palavras. E naquele instante, pela primeira vez, ela teve medo de que seu filho realmente não fosse apenas uma criança comum. O que começou como simples curiosidade infantil transformava-se em algo muito maior. Uma história que desafiaria a ciência, a fé e a própria compreensão da alma humana. Os dias seguintes foram marcados por uma inquietação crescente na casa dos Lang. Amanda já não dormia bem. Cada vez que o relógio marcava 3 da manhã, ela acordava com o som do filho falando sozinho. Às vezes, ele parecia conversar com alguém invisível. Outras vezes, simplesmente repetia coordenadas numéricas, como se ditasse algo para um controle imaginário. Órbita 42,5, aceleração nominal. O tom era mecânico, frio, sem a inocência de uma criança brincando. Robert tentava manter o controle da situação. Como engenheiro elétrico, acreditava em lógica, em explicações concretas, mas nada naquelas falas fazia sentido. Ele chegou a gravar um dos episódios e, ao reproduzir o áudio, percebeu algo que gelou seu sangue. Havia um som de fundo, um chiado idêntico ao ruído de transmissões antigas da NASA. E no meio do som, uma voz metálica, quase imperceptível, respondeu algo como: "Cópia recebida, Michael." Assustado, Robert apagou a gravação. Disse a si mesmo que era interferência, mas no fundo sabia que havia ouvido algo real. Na manhã seguinte, Ethan se aproximou dele e perguntou: "Por que você desligou, papai? Eles ainda estavam ouvindo." Aquela frase atravessou Robert como uma lâmina invisível. O menino voltou a brincar, indiferente, mas o pai já não conseguia afastar a sensação de estar sendo observado. Amanda decidiu levar Ethan a uma especialista em fenômenos infantis na Universidade de Boston, a doutora Karen Laughlin, conhecida por estudar casos de memória espontânea em crianças. Durante a sessão, o garoto desenhou novamente uma nave e apontou um detalhe: uma rachadura lateral no módulo. A doutora franziu o senho. Aquela informação correspondia exatamente aos registros confidenciais da missão Apollo 18, liberados apenas a poucos pesquisadores. "Ethan, onde você viu isso?" perguntou ela. "Eu não vi. Eu lembro", respondeu o menino com voz calma e olhar distante. A doutora ficou em silêncio por longos segundos. Ao final da sessão, chamou Amanda e Robert para conversar. Disse que, em anos de pesquisa, havia ouvido centenas de casos de possíveis lembranças de vidas passadas, mas aquele era diferente. Ethan não apenas descrevia sensações, ele narrava com precisão técnica detalhes de uma missão que havia desaparecido da história pública. Vocês precisam ter muito cuidado. Se ele realmente carrega memórias que não são dele, qualquer estímulo emocional pode despertar lembranças mais intensas, advertiu a doutora. Nos dias que se seguiram, o comportamento de Ethan oscilava entre tranquilidade e momentos de lucidez assustadora.
Ele falava sobre o comandante Neil, a queda na órbita secundária, e dizia que algo observava do escuro da lua. Certa noite, durante uma tempestade, Amanda ouviu o filho sussurrar: "Eu tentei avisar, mas eles desligaram o canal." A frase fez o coração dela disparar. Ela se aproximou da cama e, por um instante, jurou ver uma luz azulada piscando no canto do quarto, como um reflexo distante. Mas ao piscar novamente, tudo desapareceu. No dia seguinte, Amanda encontrou o filho desenhando o que parecia ser uma figura humanoide na superfície lunar. A criatura tinha membros longos e olhos negros, sem expressão. "Ele estava esperando por nós", disse Ethan. Robert arrancou o papel das mãos do garoto e o rasgou nervoso. "Basta! Isso acabou!" gritou, tentando impor razão onde não havia lógica. Mas a tensão apenas crescia. Ethan começou a ter lapsos de consciência. Certa vez, ao brincar no quintal, ele parou de repente e caiu de joelhos, murmurando em tom de rádio: "Falha no oxigênio, temperatura crítica, código vermelho." Quando o pai correu para socorrê-lo, o menino voltou a si, confuso, sem lembrar de nada. Os médicos novamente não encontraram explicações. O diagnóstico: atividade onírica intensa e fantasia persistente. Mas Amanda sentia que era algo muito além disso. Determinada a entender, ela procurou arquivos antigos sobre Michael Anders. Descobriu que ele havia deixado um diário antes da missão, e uma das últimas frases escritas era perturbadora: "Há algo lá fora que não quer ser encontrado." Quando Amanda leu isso em voz alta, Ethan interrompeu o jantar e completou: "Eu disse isso. Ele só escreveu." O ar ficou pesado. A mãe deixou o prato cair. Robert, branco como papel, olhou para o filho e sussurrou: "O que você é?" Ethan o encarou com serenidade assustadora. "Eu sou o que sobrou." Aquela noite marcou um divisor de águas. A família inteira começou a notar fenômenos estranhos: luzes piscando, ruídos metálicos vindos do sótão, interferências constantes na televisão sempre que se falava de missões espaciais. O cachorro da casa se recusava a entrar no quarto do menino, uivando para o vazio. Amanda passou a escrever tudo em um diário, cada data, cada frase, cada olhar perdido do filho. Ela sabia que o que estava acontecendo ultrapassava qualquer explicação racional. E em meio a tudo isso, um novo detalhe surgiu. Ethan começou a dizer que havia uma base esquecida na Lua, onde os sinais ainda ecoavam. Ele falava como se soubesse o caminho de volta. E às vezes, olhando pela janela para o céu noturno, murmurava: "Eles ainda estão lá, esperando o resto de nós lembrar." A cada noite, as palavras do menino pareciam mais um aviso do que uma lembrança. Algo estava se aproximando, algo que, de alguma forma, ele já conhecia. As semanas se arrastavam e a vida dos Lang havia se transformado em uma sequência de interrogações. A normalidade já não existia. A cada nova manhã, Amanda acordava com o coração pesado, como se o ar ao redor da casa estivesse impregnado de algo invisível, algo que observava em silêncio. Ethan parecia dividido entre dois mundos, metade criança, metade algo mais. Determinada a compreender o inexplicável, Amanda começou a registrar tudo em um caderno. Anotava falas, horários, reações e até mudanças de temperatura no quarto do filho. Um padrão começou a emergir. Sempre que ele mencionava o vazio, a temperatura caía drasticamente e o relógio digital parava por alguns segundos. Nenhum aparelho eletrônico funcionava direito durante esses episódios. Robert, por sua vez, mergulhou em arquivos confidenciais. Usando contatos antigos, conseguiu acessar registros desclassificados da NASA sobre a missão Apollo 18. Descobriu que, oficialmente, ela jamais teria acontecido, mas documentos internos falavam de um teste de comunicação realizado em 1976 que terminou em perda total de contato com o módulo experimental. O nome Michael Anders aparecia nos relatórios, seguido da palavra desaparecido.
Ele imprimiu os papéis e espalhou sobre a mesa. As mãos tremiam. Amanda, isso é real. O nome que ele disse está aqui. A esposa olhou os documentos e sentiu um arrepio percorrer-lhe a espinha. Cada página era como uma confirmação de que algo que jamais deveria ser lembrado estava voltando à tona através do filho. Naquela noite, Amanda foi até o quarto de Ethan. Ele dormia tranquilamente, a respiração calma. Mas sobre o criado mudo havia um novo desenho. Uma cápsula despedaçada flutuando na escuridão. E dentro dela, uma figura presa, sem rosto. Na lateral do papel, o menino escrevera com letras trêmulas: "Eu ainda escuto o bip." Amanda saiu do quarto em prantos. Robert tentou consolá-la, mas também já não sabia o que acreditar. As explicações científicas haviam se esgotado. Na manhã seguinte, os dois decidiram procurar um especialista em fenômenos paranormais. Encontraram o professor Elias Danner, um pesquisador independente conhecido por estudar casos de reencarnação e consciência pós-morte. Ao ouvir o relato, Danner mostrou-se cético, mas curioso. Pediu para conhecer o menino. Durante a visita, Ethan manteve o olhar fixo no homem, sem dizer uma palavra por longos minutos. O silêncio era incômodo, até que, de repente, ele murmurou: "Você também não dorme bem, não é, doutor?" O professor, surpreso, empalideceu. Amanda o observou arregalando os olhos. "Como você sabe disso, Ethan?" perguntou ela. "Eu te vi no escuro, tentando escutar o eco." O homem engoliu seco. Ninguém sabia, mas Danner havia relatado em seu diário pessoal um sonho recorrente em que ouvia transmissões antigas no meio da noite. Ethan descrevera com precisão a sensação que o atormentava. Após a visita, o pesquisador concluiu algo desconcertante. "Não posso afirmar que ele é a reencarnação de Michael Anders, mas há algo aqui que ultrapassa qualquer conceito de psicologia tradicional. Essas memórias não são fabricadas. Elas possuem consistência interna e dados impossíveis de serem acessados por uma criança." Enquanto o professor estudava o caso, Robert revisava as gravações antigas feitas no quarto. Em uma delas, ao aumentar o volume, ouviu algo que o fez parar o coração. Uma voz grave, distante, dizendo: "Não olhe para o lado escuro." A voz parecia sobreposta à fala do próprio filho. Naquela noite, um apagão atingiu toda a rua. Amanda e Robert acordaram com o choro de Ethan. Correram até o quarto e o encontraram de pé, com os olhos abertos, olhando para a janela. O menino apontava para o céu escuro e dizia: "Eles estão chamando, eu ouço o código." Amanda o abraçou desesperada, enquanto Robert observava pela janela. Uma luz branca cruzava o horizonte e sumia em silêncio absoluto. No dia seguinte, Danner retornou com um gravador especial e propôs realizar uma regressão hipnótica leve, sob supervisão médica, para verificar se as memórias de Ethan poderiam ser acessadas conscientemente. O menino aceitou com serenidade incomum. Ao fechar os olhos, começou a respirar de forma compassada. Sua voz mudou de tom, mais madura, mais firme. "Estamos descendo." Algo interferiu no sinal. "O módulo está girando." O gravador captou tudo. Amanda tremia. Robert segurava as mãos da esposa, incapaz de conter as lágrimas. Ethan, ainda em transe, continuou: "Eu vi a sombra. Não era humano. Disse para não voltarmos. Disse que o solo não nos pertence." De repente, o menino gritou e abriu os olhos ofegante. O aparelho desligou sozinho. Nenhum botão respondia. Horas depois, Danner confessou nunca ter presenciado algo tão forte. Não é uma simples memória. É como se duas consciências coexistissem dentro da mesma mente. Algo foi trazido de volta. A partir daquele dia, Amanda passou a temer o próprio filho. Ela ainda o amava, mas no fundo, uma sensação terrível a perseguia. A de que Ethan não estava apenas lembrando. Ele estava voltando. O mistério já não era sobre o que ele sabia, mas sobre quem realmente habitava aquele corpo pequeno. E o mais inquietante, se aquele alguém
Estava tentando se comunicar ou escapar. O sol nascia pálido sobre Eldridge Falls, quando Amanda acordou com um grito vindo do quarto do filho. Correu, tropeçando nos degraus, e encontrou Ethan sentado na cama, os olhos fixos no vazio. O menino tremia, o corpo encharcado de suor. Em suas mãos segurava algo que não deveria existir. Um pequeno pedaço metálico, frio e irregular, como uma lasca arrancada de algum equipamento antigo. Gravado nele, em letras microscópicas, estava o nome M. Anders, 1976. Amanda gritou por Robert. Ele subiu apressado, pegou o objeto e o observou sob a luz da janela. Era real, pesado, oxidado pelo tempo. Nenhum dos dois conseguia explicar como aquilo fora parar nas mãos de um garoto que jamais saíra da cidade. "Onde você conseguiu isso, Ethan?" perguntou o pai, a voz trêmula. O menino olhou para ele, os olhos marejados. "Eu trouxe de volta, porque lá ninguém acreditou em mim." Aquela frase caiu sobre o casal como um trovão silencioso. Amanda recuou, cobrindo a boca. Robert sentou-se na beira da cama, incapaz de articular qualquer palavra. Ethan, sem demonstrar medo, segurou o metal com delicadeza e completou. "É o que sobrou da nave. Ela ainda está lá, esperando." Naquela noite, o professor Danner retornou à casa, trazendo equipamentos de medição eletromagnética. Ele queria registrar o ambiente, verificar se havia algum campo anômalo em torno da criança. Ao ligar os sensores, os ponteiros começaram a oscilar violentamente, emitindo sons agudos. O aparelho travou, congelando em 18,3 teslas, uma leitura impossível para um quarto comum. "Isso não é interferência elétrica, há uma assinatura energética estável. E está vindo dele", murmurou o professor, encarando o menino. Ethan, calmamente, ergueu a cabeça. "Está vendo, doutor? Eu avisei. O sinal ainda está ativo." A sala mergulhou em um silêncio desconfortável. Amanda chorava baixinho. Robert observava, incrédulo. O professor, tentando manter a calma, aproximou o gravador de voz e pediu para o menino contar o que lembrava. Ethan fechou os olhos. Sua respiração desacelerou. E então começou a narrar com uma clareza impossível para uma criança. Era 18 de agosto de 1976. Estávamos em órbita, testando o novo sistema de reentrada. Eu era o engenheiro de bordo. O capitão... Ele gritava algo sobre perda de pressão. Depois vi as luzes. Não eram estrelas. Elas se moviam. A voz dele mudava, mais grave, mais madura. O professor tentava intervir, mas Amanda segurou seu braço. "Deixa ele falar", sussurrou sem tirar os olhos do filho. A superfície parecia viva. Não era pedra. Ela respirava. Havia formas lá, olhando para nós. E quando tentamos enviar o código de retorno, o canal sumiu. Só o eco respondeu. Nesse momento, todas as luzes da casa piscavam. O gravador chiou, emitindo uma interferência aguda. E no meio do ruído, uma voz metálica, rouca, ecoou. "Michael, você voltou cedo." Amanda gritou e desligou o aparelho. O professor caiu para trás, assustado. Ethan, imóvel, sorria levemente, os olhos marejados. "Eles lembram de mim." Na manhã seguinte, o jornal local estampava uma manchete curiosa. "Sinais de rádio não identificados captados no leste do estado. Frequência coincide com transmissões lunares de 1976. Robert quase deixou o café cair ao ler. O código exibido na matéria, 11.8v24.5, era o mesmo que Ethan repetia durante o sono. Danner voltou a casa, decidido a testar uma hipótese. Pediu para o garoto desenhar novamente o interior da nave. Ethan desenhou com precisão quase fotográfica. 3 painéis, um visor quebrado e um brasão da missão inexistente. Project Selene. Ao comparar com registros sigilosos que guardava há décadas, Danner ficou paralisado. O brasão era idêntico ao de um projeto cancelado pela NASA antes mesmo do anúncio público. "Isso não pode ser coincidência", murmurou, sem perceber que o menino o observava atentamente. "Não é. Eu morri ali. E voltei porque eles me deixaram incompleto."
O ar parecia mais denso. Amanda, trêmula, perguntou: "Quem deixou você, Ethan? Quem são eles?" O menino hesitou como se procurasse as palavras certas. "Os que guardam o lado escuro. Eles nunca quiseram que voltássemos." O professor engoliu em seco. As mãos suavam. Aquilo já não era apenas um caso de memória ou reencarnação. Era uma ponte entre o passado e algo que escapava à compreensão humana. Naquela noite, Ethan adormeceu e Amanda, sem coragem de apagar as luzes, ficou observando o filho. Por volta das 3 da manhã, o quarto se encheu de um brilho prateado. O garoto flutuava alguns centímetros acima do colchão. O corpo rígido e uma voz, idêntica à do gravador, sussurrou: "Ciclo reiniciado. Reintegração parcial concluída." Amanda gritou, e a luz se dissipou instantaneamente. Ethan caiu na cama, respirando ofegante. Quando abriu os olhos, olhou para a mãe e disse calmamente: "Agora eu lembro de tudo." E então, com um olhar frio e distante, completou: "Não deveríamos ter voltado." O terror substituiu qualquer dúvida. A partir dali, o mistério deixaria de ser apenas lembrança. Tornava-se uma verdade viva, pronta para se revelar completamente. A casa dos Lang tornara-se o epicentro de um mistério que desafiava tudo o que se conhecia sobre a mente humana. Desde a última noite, quando Ethan proferira a frase "agora eu lembro de tudo", o clima parecia carregado, como se o ar vibrasse com uma energia invisível. Amanda evitava ficar sozinha com o filho. Robert, por sua vez, passava horas em frente ao computador, analisando arquivos antigos e tentando encontrar um fio racional em meio ao impossível. Na manhã seguinte, Ethan acordou cedo, caminhou até a cozinha e pediu um mapa. Amanda, surpresa, abriu a gaveta e lhe entregou um velho atlas. O garoto folheou as páginas até encontrar um ponto isolado no estado do Maine e, com um lápis, circulou um pequeno local coberto por florestas densas. "É lá", disse ele calmamente. "A estação Selene ainda envia o sinal." Robert reconheceu o nome. A Selene Relay Station fora uma instalação de comunicações construída em 1975 para monitorar transmissões espaciais. Havia sido desativada há décadas e cercada por rumores. Dizem que servira como base de escuta para mensagens lunares nunca decifradas. Nenhum civil tinha acesso ao local desde então. Aquela informação não poderia vir de um menino. Amanda tentou rir, chamando-o de pequeno astronauta, mas Ethan permaneceu sério. "Eles chamam de volta quem ainda está preso lá em cima", murmurou. Horas depois, Robert ligou para o professor Danner e contou o ocorrido. O homem, intrigado, concordou em acompanhá-los até o local. "Se o que ele diz for verdade, talvez encontremos uma explicação concreta, ou algo ainda mais profundo." No dia seguinte, o trio viajou até o norte. A estrada serpenteava entre pinheiros altos e colinas cobertas de neblina. O silêncio dentro do carro era quase sagrado. Ethan observava pela janela, murmurando números em sequência. 7, 11, 31, 9. Danner anotava cada um. Ao somá-los, percebeu que formavam coordenadas geográficas, exatamente o ponto da antiga base. Ao anoitecer, chegaram à cerca de arame que cercava o terreno abandonado. As placas de propriedade federal, não entre, estavam corroídas pelo tempo. Robert respirou fundo. "Se alguém nos pegar aqui, é invasão", sussurrou. Mas Amanda, tomada por algo entre medo e desespero, respondeu: "Depois de tudo que vimos, você ainda acha que o maior problema é um aviso de ferro?" Entraram. O ar era frio, pesado, e o som do vento entre as árvores parecia um sussurro constante. No centro do terreno, uma estrutura circular se erguia. O antigo domo de comunicação, coberto por musgo e ferrugem. Ethan correu à frente sem hesitar. Dentro do prédio, o chão estava coberto de poeira, e os painéis elétricos pendiam das paredes como fantasmas metálicos. Danner ligou uma lanterna e apontou para o console central. Mesmo após décadas, um pequeno painel piscava, emitindo uma luz azul fraca. Robert se aproximou e limpou a superfície. As palavras surgiram na tela antiga.
Link ativo. Canal 18A. Impossível, murmurou Danner. Sem energia, sem rede e ainda assim está transmitindo. Ethan subiu em uma cadeira e colocou as mãos sobre o painel. Eles nunca desligaram, só mudaram o destinatário. O professor tentou afastá-lo, mas a tela piscou novamente. Linhas de código surgiram rapidamente, acompanhadas de uma voz distorcida que parecia ecoar do além. Michael Anders. Sinal recuperado. Sequência reiniciada. Amanda gritou. Robert puxou o filho para longe, mas o garoto resistia. Eu preciso terminar, dizia entre os dentes. Uma descarga elétrica percorreu o ambiente, fazendo as luzes da lanterna oscilarem. O domo inteiro vibrou, e um som profundo, como um rugido vindo da terra, ecoou por baixo deles. Danner tentava manter a calma, anotando freneticamente cada evento. Essa frequência é a mesma usada pelas comunicações lunares da década de 70, exclamou. De repente, o painel exibiu uma imagem estática. Lentamente, ela ganhou forma, um pedaço acinzentado de superfície lunar com algo semelhante a uma estrutura metálica semi-enterrada. No centro, uma sombra humana imóvel. A câmera parecia mover-se sozinha, aproximando-se até revelar um capacete rachado com o nome M. Anders, ainda visível. Amanda caiu de joelhos. Ethan sussurrou. Eu lembro do frio. Eu lembro do som da respiração acabando. Robert tentou desligar o painel, mas os botões não respondiam. A voz metálica retornou, mais clara. Falha no protocolo de isolamento. Conexão reversa estabelecida. O chão tremeu. O ar pareceu se comprimir. O corpo de Ethan enrijeceu, os olhos completamente brancos. Ele começou a falar em tom duplo, uma voz infantil e outra rouca sobreposta. Eu avisei que não deviam voltar. Agora o ciclo recomeça. A energia cessou de repente. O domo mergulhou em silêncio absoluto. Todos respiravam com dificuldade, o som ecoando contra o concreto. Danner verificou os pulsos. Ethan ainda estava vivo, mas inconsciente. Amanda o abraçou, soluçando. Ao voltarem para o carro, Robert olhou para trás e viu o domo emitindo novamente uma luz azul, desta vez pulsante, como um farol distante. No rádio do veículo, mesmo desligado, uma voz sussurrou: retorno autorizado, preparar reintegração. Ninguém disse uma palavra durante o caminho de volta. O vento cortava a estrada e o céu parecia mais escuro do que nunca. Danner mantinha o olhar fixo nas anotações, incapaz de processar o que presenciara. Amanda, com o filho nos braços, repetia baixinho. Ele disse que nunca devíamos ter voltado. E enquanto a estrada desaparecia atrás deles, uma certeza nascia. Algo havia sido desperto naquela estação, e agora nada poderia deter o que estava por vir. A noite caiu pesada sobre Eldridge Falls. Nenhum som vinha das ruas, até os grilos pareciam ter desaparecido. A casa dos Lang permanecia mergulhada em uma penumbra estranha, cortada apenas pelo brilho pálido da lua que entrava pela janela da sala. Amanda estava sentada no sofá, o corpo imóvel, os olhos fixos no nada. O relógio marcava 23h47 quando ouviu passos vindos do corredor. Era Ethan. Ele caminhava lentamente, os pés descalços arranhando o piso de madeira, o olhar distante, como se estivesse sendo guiado por algo invisível. Na mão direita, segurava o mesmo fragmento metálico com o nome M. Anders. Sem dizer nada, passou pela mãe e foi até a porta da frente. Ethan, volta aqui, gritou Amanda, levantando-se de repente. O menino virou-se apenas o suficiente para encará-la. Eles estão prontos para falar, mamãe. A transmissão começou. Nesse instante, as luzes da casa piscaram. O rádio da cozinha ligou sozinho, emitindo um ruído grave, quase um gemido elétrico. Palavras truncadas surgiram entre os chiados. Ciclo ativo, transferência iniciada, coordenadas lunares confirmadas. Robert desceu as escadas correndo. O que está acontecendo aqui? Perguntou, mas antes que pudesse se aproximar,
O rádio projetou uma sequência de números e sons que pareciam pulsar em sincronia com o coração de Ethan. O garoto ergueu o olhar e disse em tom calmo: "Eles mandaram me buscar." Danner, que havia passado o dia analisando as leituras do domo, chegou à casa minutos depois, alarmado. "As medições da estação dispararam novamente. A energia que vocês ativaram ontem está crescendo e parece estar vindo em direção a este ponto geográfico." O professor mal terminou de falar e o chão tremeu. O vidro das janelas vibrou. A televisão ligou-se sozinha, exibindo uma tela preta com uma frase piscando em branco. "Canal 18A, conexão estabelecida." Uma voz metálica tomou conta do ambiente, reverberando pelas paredes. "Michael, estamos aguardando seu retorno." Amanda agarrou o filho desesperada. "Quem é você? O que quer do meu filho?" A resposta veio fria. "Ele nunca deixou de ser um de nós." De repente, Ethan começou a flutuar alguns centímetros acima do chão. Seus olhos tornaram-se completamente brancos e sua voz se misturou àquela transmissão. "Eu lembro do silêncio, do impacto, do frio que nunca acaba." Robert correu e tentou segurá-lo, mas uma descarga o arremessou contra a parede. O ar ficou denso, quase sólido. Objetos começaram a vibrar, quadros, lâmpadas, pratos. O som era ensurdecedor. Danner gritava tentando registrar tudo com a câmera, mas a gravação falhou. Ethan abriu os braços, o fragmento metálico brilhando como uma estrela nas mãos pequenas. O brilho cresceu até envolver toda a sala. Por um breve instante, uma silhueta humana se formou dentro da luz. O contorno de um homem em traje espacial, com o visor trincado. No reflexo do capacete, Amanda viu o rosto do filho. "Michael Anders", sussurrou Danner quase sem voz. A entidade ergueu o olhar para o grupo e falou através do menino. "O erro não foi ir até lá. O erro foi voltar." A voz ecoou em camadas, cada palavra vibrando como se viesse de uma distância impossível. O chão rachou sob os pés deles e uma rajada de vento percorreu toda a casa. O rádio estourou em faíscas. O fragmento, agora incandescente, se dissolveu na mão de Ethan. Amanda gritou, tentando alcançá-lo, mas uma força invisível a impedia de chegar perto. O garoto olhou para ela uma última vez e, por um instante, os olhos voltaram a ser os de uma criança assustada. "Mamãe, eu não quero ir." Mas a luz o envolveu completamente. O som cessou. Tudo mergulhou em silêncio absoluto. Quando a claridade se dissipou, Ethan estava inconsciente, deitado no chão, o corpo frio. Amanda chorava, desesperada. Robert tentava acordá-lo, repetindo o nome dele sem parar. Danner observava o ambiente atordoado, os instrumentos em colapso. O relógio da parede havia parado exatamente às 0000. Segundos depois, o rádio religou sozinho. A mesma voz metálica falou pela última vez. "Transferência concluída, unidade reintegrada, ponto de origem preservado." E então, nada mais. Durante horas, Amanda permaneceu com o filho nos braços. Aos poucos, ele voltou a respirar. A cor retornou ao rosto, mas seus olhos estavam diferentes. Havia algo ali, um olhar que não pertencia a uma criança. Robert e Danner se entreolharam, em silêncio. O professor, visivelmente abalado, murmurou: "Se ele é Michael, então o que aconteceu com o verdadeiro Ethan?" No canto da sala, o relógio voltou a funcionar sozinho. Tic-tac, tic-tac. A madrugada se arrastou. Amanda adormeceu com o filho no colo, enquanto Robert, de pé junto à janela, observava o céu. E foi então que viu. No alto, a lua brilhava intensa, mas havia algo diferente. Uma pequena mancha azulada que pulsava no mesmo ritmo do fragmento metálico que desaparecera. O engenheiro sentiu o estômago se revirar. "Meu Deus!" sussurrou. Danner anotou as últimas leituras em silêncio. O campo magnético da região havia mudado completamente. Ele sabia que o fenômeno estava longe de terminar. Ethan, ainda adormecido, murmurou em voz baixa num tom grave e distante: "A missão ainda não acabou. Eles estão voltando."
E naquele instante o professor teve certeza. O verdadeiro contato não havia sido interrompido em 1976. Ele apenas estivera esperando o momento certo para recomeçar. E aquele momento havia chegado. O sol nasceu tímido sobre Eldridge Falls, mas a casa dos Lang permanecia mergulhada em um silêncio profundo. Amanda despertou com o peso do filho adormecido em seu colo. Por um instante, acreditou que tudo fora apenas um pesadelo. Mas o cheiro de ozônio no ar e o vidro estilhaçado da janela denunciavam a realidade. Algo inumano havia acontecido ali. Robert preparava café, tentando se agarrar a qualquer traço de normalidade. O professor Danner permanecia à mesa, examinando o gravador que milagrosamente voltara a funcionar. A voz metálica, agora mais fraca, repetia a mesma mensagem em loop. Ponto de origem preservado. Aguardando sequência final, Amanda acariciou o rosto do menino. Ele está diferente, sussurrou. Danner se aproximou com cuidado. Ethan dormia tranquilo, mas o pulso batia num ritmo estranho, quase compassado como um código. O professor, curioso, gravou aquele som e depois percebeu o absurdo. As batidas correspondiam à sequência de transmissão da Apollo 18, o mesmo padrão usado por Michael Anders para se comunicar com a base. Robert, exausto, perdeu a paciência. Chega disso! Acabou, Danner! Acabou! Eu quero meu filho de volta, não uma experiência científica. Robert, respondeu o professor, sério, não é uma experiência, é uma ponte. Ele é o elo entre dois tempos. A tensão explodiu. Amanda começou a chorar. E se ele nunca voltar? E se o que está aqui já não for o meu filho? Antes que alguém respondesse, Ethan abriu os olhos. A voz saiu calma, mas carregada de uma serenidade assustadora. Mamãe, papai, não precisam ter medo. Eu sei o que aconteceu agora. Todos ficaram imóveis. O menino se levantou caminhando até a janela. Quando eu estava lá em cima, a nave girava. Eu via a terra ficando pequena, e então algo falou comigo. Disse que o corpo morreria, mas a mente podia atravessar o silêncio, que a lua não é um lugar morto, é um espelho e reflete tudo que a humanidade esqueceu. Amanda segurou as lágrimas. Quem falou com você, Ethan? Ele sorriu de leve. Eles se chamam os Antigos do Horizonte. São os Guardiões. Disseram que deixaram o homem ir, mas apenas uma vez. Depois, fecharam o caminho. Danner tentava anotar cada palavra, o coração acelerado. E por que você? Por que te escolheram para lembrar? O garoto se virou. Porque Michael quebrou a promessa. Ele tentou contar. E quando morreu lá, o que sobrou dele ficou preso. Eles precisavam de um corpo para terminar a mensagem. Robert recuou, sentindo o chão desaparecer sob os pés. Você está dizendo que meu filho é o resto de um astronauta morto? Ethan o olhou fixamente. Eu sou os dois. Michael nunca foi embora completamente e Ethan é o caminho de volta. Por um instante, o silêncio pareceu absoluto. Danner se aproximou, tentando manter a voz firme. E qual é essa mensagem que eles querem transmitir? O menino apontou para o céu, onde a lua ainda era visível entre as nuvens. Que não devemos voltar, porque não fomos os primeiros a chegar lá. Aquelas palavras atravessaram todos como lâminas frias. Amanda desabou no chão, soluçando. Robert sentou-se, sem forças, encarando o filho. Danner permaneceu imóvel, sentindo o peso de séculos de silêncio quebrado em uma frase simples. Minutos depois, o menino pediu um papel. Desenhou lentamente um círculo negro com pequenas marcas em volta. No centro, uma forma espiralada. É o símbolo deles. Está gravado sob o solo da cratera Tycho, explicou. Danner reconheceu imediatamente. O mesmo símbolo aparecia em um dos relatórios ocultos da NASA, fotografado acidentalmente em 1972 pela Apollo 16 e jamais divulgado ao público. A energia começou a oscilar novamente. As luzes piscaram. O rádio ligou-se sozinho, transmitindo o som de batimentos idênticos aos de Ethan. Danner gritou.
O sinal está sincronizando. Ele está abrindo o canal. Amanda correu e segurou o filho. Não! Eu não vou deixar. Mas Ethan apenas sorriu. Eu preciso terminar o que comecei. Só assim posso ficar. De repente, uma rajada de vento atravessou a sala, espalhando papéis e derrubando objetos. O rádio explodiu em uma sequência de chiados e uma voz profunda ecoou, múltipla, distorcida, vinda de todos os lados. Mensagem final autorizada. A humanidade deve permanecer em silêncio. O chão tremeu. A parede trincou. Amanda gritou, cobrindo o rosto. Danner tentava gravar, mas o aparelho derreteu em suas mãos. No centro da sala, Ethan ergueu os braços, envolto por uma luz dourada. Por um instante, o rosto de Michael Anders apareceu sobreposto ao dele. Dois seres ocupando o mesmo espaço, duas existências fundidas. E então, tudo cessou. O silêncio voltou. A luz desapareceu. Ethan desmaiou. Horas se passaram. Quando acordou, era apenas uma criança novamente. O olhar estava limpo, inocente, e ele perguntou: Mamãe, por que vocês estão chorando? Amanda o abraçou com força, sem responder. Robert a acompanhou, em prantos. Danner observava a cena sem conseguir falar. O gravador, completamente queimado, exibia uma última linha no visor. Transmissão encerrada. Memória selada. Nos dias seguintes, a família tentou retomar a rotina, mas algo havia mudado. Ethan não lembrava de nada. As falas, os desenhos, as noites insones, tudo parecia ter sido apagado. Mesmo assim, às vezes, no silêncio da madrugada, Amanda jurava ouvir o filho sussurrando durante o sono. Eles ainda olham de lá de cima. O professor Danner desapareceu meses depois. Suas anotações nunca foram encontradas. O governo, misteriosamente, comprou o terreno da antiga estação Selene e o selou sob vigilância militar. Nenhum registro público mencionou o incidente. Robert e Amanda mudaram-se de Eldridge Falls. Nunca mais falaram sobre o assunto, mas o fragmento metálico, aquele com o nome M. Anders, reapareceu certa manhã sobre o parapeito da nova casa, limpo, reluzente e com uma nova inscrição gravada. Contato restabelecido. Amanda desabou ao chão, o grito preso na garganta. E do lado de fora, a lua, pálida e imóvel, parecia observá-los em silêncio, como um olho antigo, paciente, esperando o momento em que a humanidade, mais uma vez, ousasse romper o limite entre os mundos. Meses haviam se passado desde o incidente na casa dos Lang, mas o mistério não havia desaparecido, apenas mudara de forma. O tempo parecia ter se estendido, como se os dias se arrastassem com um peso invisível. A família agora vivia em uma pequena cidade costeira chamada North Haven, tentando reconstruir a rotina. Aparentemente, Ethan era apenas uma criança normal outra vez. Brincava, estudava, sorria, mas Amanda sabia que aquela calma era apenas a superfície de algo muito mais profundo. Havia noites em que o menino acordava sem motivo, caminhava até a varanda e ficava olhando para o mar. Às vezes, murmurava baixinho, como se conversasse com alguém que só ele podia ouvir. Quando Amanda perguntava o que estava fazendo, ele apenas respondia: "It, o som das ondas parece com o da lua. Lá também tem mar, só que de poeira." Robert, tentando manter a sanidade, passara a anotar esses episódios em um caderno. Ele queria acreditar que tudo era apenas um resquício de trauma, mas os fatos insistiam em contradizê-lo. O filho, aos 5 anos, começou a demonstrar uma aptidão incomum para cálculos. Desenhava órbitas, escrevia fórmulas e até corrigia equações que Robert mostrava apenas para testar. Nenhum erro. Tudo perfeito. Certa tarde, enquanto Amanda limpava o quarto, encontrou sob o travesseiro de Ethan um papel dobrado com um símbolo circular. No centro, a mesma espiral desenhada meses antes, a marca dos antigos do horizonte. Abaixo, uma frase em inglês, escrita com letra infantil. "The cycle is awake." O ciclo está desperto. A partir desse dia, fenômenos sutis começaram a acontecer na casa.
Relógios adiantavam sozinhos, rádios ligavam sem energia, e em certas noites uma frequência inaudível vibrava no ar, fazendo os vidros das janelas estremecerem. Robert gravou uma dessas ocorrências e enviou o áudio a um amigo engenheiro de som. A resposta veio horas depois. O padrão captado é idêntico ao ruído das transmissões lunares da década de 70. A diferença é que este parece responder. Enquanto isso, o professor Danner, dado como desaparecido, reapareceu subitamente em um vídeo publicado anonimamente na internet. De aparência envelhecida e olhos fundos, ele falava direto para a câmera, em tom urgente. Eles não são fantasmas nem alienígenas. São ecos de consciência, fragmentos de quem tentou ir além do limite humano e foi absorvido pelo vácuo. A Lua não é um corpo morto, é um espelho de almas perdidas. O vídeo viralizou, mas foi removido poucas horas depois. Nenhum portal de notícias mencionou o caso. Nenhuma autoridade confirmou sua autenticidade. Amanda, entretanto, sabia que era real. O olhar de Danner no vídeo era o mesmo que ela vira naquela noite. O olhar de quem olhou para o abismo e teve o abismo respondendo de volta. Dias depois, Ethan começou a falar novamente sobre a missão. Eles querem voltar, mamãe. Disseram que não podem mais ficar presos lá. Amanda o abraçou desesperada. Você prometeu que ia esquecer, filho. Eu tentei, mas quando durmo, o som me chama. Eu escuto o código. Nessa mesma semana, Robert foi chamado por uma empresa de tecnologia aeroespacial que havia recebido um relatório anônimo, com cálculos e coordenadas assinados com o nome E. Lang. O conteúdo descrevia uma rota alternativa de reentrada lunar usando um tipo de propulsão que ainda não existia. Quem escreveu isso tem conhecimento avançado de astrofísica, disse o diretor. Robert apenas respondeu: meu filho desenhou isso no chão do quintal. As coincidências se acumulavam, e então veio o ponto de virada. Em uma madrugada gelada, Amanda ouviu o som de passos no corredor. Ao abrir a porta, viu Ethan parado diante do espelho da sala. A superfície refletia não apenas o garoto, mas também o contorno luminoso de um homem com traje espacial. Ele sussurrou algo no ouvido de Ethan e desapareceu. No dia seguinte, o menino disse apenas: ele veio se despedir, disse que agora está livre. Amanda acreditou que, enfim, tudo havia terminado. Mas Danner, reaparecendo misteriosamente em uma ligação telefônica gravada, deixou claro que o contrário estava prestes a acontecer. Eles não libertaram Michael, eles o espalharam. Cada vez que uma criança olha para o céu e sente que já esteve lá, o eco desperta de novo. A ligação terminou abruptamente. Nos dias seguintes, relatórios começaram a surgir em diferentes países. Crianças de idades próximas começaram a desenhar o mesmo símbolo espiralado em escolas e parques. Algumas falavam sobre a base esquecida, outras mencionavam o nome Anders, sem nunca tê-lo ouvido antes. A NASA manteve silêncio absoluto, mas vazamentos indicavam que uma nova missão chamada Selene Reconnect havia sido aprovada secretamente. Amanda sabia que tudo estava se repetindo. A história não havia terminado, apenas mudara de forma, como se o próprio tempo estivesse preso em um ciclo que insistia em reiniciar. Certa noite, enquanto colocava o filho para dormir, Ethan olhou para o teto e murmurou: quando eles chegarem, não vão vir de cima, vão vir de dentro. Amanda sentiu o corpo gelar. Lá fora, o mar parecia responder, e o som das ondas misturava-se com um eco distante, um bip ritmado, constante, idêntico ao das transmissões lunares perdidas de 1976. A última frase que ela ouviu antes que o menino adormecesse foi quase um sussurro: o ciclo nunca dorme. E ela entendeu naquele instante que nada realmente havia terminado. As semanas seguintes foram marcadas por uma sensação constante de déjà vu, como se o tempo repetisse pequenos detalhes para lembrar Amanda de que a normalidade era apenas uma ilusão.
O som das ondas parecia mais denso. Os relógios novamente adiantavam-se por conta própria. E toda noite, à mesma hora, 13h11, o bip metálico ecoava no ar, mesmo sem origem aparente. Robert tentava ignorar. Ligava a televisão, colocava fones de ouvido, forçava-se a acreditar que o som era apenas interferência. Mas Amanda sabia. Ela sentia o ar mudar, como se cada partícula ao redor vibrasse em uma frequência desconhecida. Ethan, por sua vez, parecia cada vez mais calmo, como alguém que já aceitara algo inevitável. Certa tarde, enquanto ele desenhava na sala, Amanda percebeu algo estranho. O menino rabiscava uma série de espirais concêntricas, mas desta vez, no centro, havia uma forma triangular. Ao redor, pequenas letras, como inscrições antigas. "O que é isso, filho?" perguntou. Ele respondeu sem tirar os olhos do papel. "É o selo. Ele impede que as vozes saiam." O coração dela gelou. Que vozes? As que ficaram presas quando o canal fechou. No mesmo instante, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Amanda atendeu e uma voz robótica disse: "Transmissão detectada. Frequência 18A reativada. Origem Costa Nordeste." A ligação caiu. Naquela noite, Robert decidiu checar os dados do rádio antigo que guardava desde o episódio da Estação Selene. Ao conectar o equipamento, uma faixa de frequência se abriu sozinha, uma faixa morta, segundo os registros oficiais. E no meio do chiado, ouviu-se uma sequência clara de palavras. "Anders Protocol Initiated. Reconnection Imminent." O engenheiro deixou o rádio cair. O ruído cessou, mas o cheiro de queimado espalhou-se pela casa. Ethan, que dormia no andar de cima, gritou o nome do pai com uma voz que parecia duplicada, sobreposta. Quando Amanda correu até o quarto, encontrou o menino sentado na cama, os olhos abertos, encarando o vazio. No chão, as paredes e o teto, o mesmo símbolo espiralado surgira, desenhado com uma substância escura. O professor Danner reapareceu 2 dias depois, batendo à porta em plena madrugada. Estava abatido, a barba longa, o olhar perdido. "Eles estão tentando abrir de novo", disse, entrando sem ser convidado. A sequência que o menino traçou é idêntica ao código de ativação das transmissões lunares. Se completar o padrão, o canal será reaberto. Amanda segurou a respiração. "O que acontece se o canal abrir?" Danner hesitou. "O que está preso lá? Vem para cá." Ethan desceu as escadas lentamente, ainda de pijama. "Não adianta, doutor. Eles já atravessaram." O vento soprou pela casa, apagando todas as luzes. O rádio voltou a chiar, mesmo desconectado. Danner puxou o menino, tentando impedi-lo de se aproximar, mas o garoto ergueu a mão e o som cessou. O silêncio era absoluto. Então, uma voz ecoou do nada. Não humana, mas modulada, como se muitas vozes falassem juntas. "Vocês quebraram o ciclo. O espelho precisa ser restaurado." A sala vibrou. Os quadros caíram. As lâmpadas estouraram. Danner gritou para Amanda correr, mas ela estava paralisada, observando o filho brilhar em luz dourada. Ethan falava uma língua desconhecida, cada sílaba ressoando dentro da mente deles, não nos ouvidos. Robert tentou intervir, mas o ar se tornou pesado demais. Uma força invisível o jogou contra a parede. No mesmo instante, o chão começou a se mover, como se a casa respirasse. Danner, ofegante, conseguiu ativar um pequeno dispositivo de gravação que trazia consigo. O áudio captado mais tarde revelaria um som constante, idêntico ao das transmissões lunares perdidas, misturado a uma frequência cardíaca humana. Ethan parou. Olhou para o professor e disse com uma serenidade quase divina: "Eles não são maus. São ecos de nós mesmos, de quem cruzou o limite e se fragmentou." Danner chorava. "E o que querem agora? Terminar o espelho, para que ninguém mais volte." A casa estremeceu uma última vez e a energia foi cortada em todo o quarteirão. Quando os vizinhos saíram, nada parecia fora do lugar, exceto pela luz azulada que emanava das janelas dos Lang. No dia seguinte, Amanda acordou na sala.
O relógio marcava 6:06. Robert dormia no sofá, exausto. O rádio, completamente queimado, jazia no chão. E Ethan estava sentado no tapete com o olhar perdido, como se tivesse envelhecido anos em uma noite. Mamãe, disse ele, eles se foram. Para onde? Para dentro da lua. É lá que ficam as vozes dos que lembram demais. Dias depois, Danner desapareceu novamente. No escritório que deixara em Boston, agentes federais encontraram apenas um caderno com anotações. Na última página estava escrito: "O espelho lunar não reflete luz, reflete memórias." Enquanto isso, Amanda percebeu um novo detalhe. Em cada foto antiga de Ethan, tirada antes dos eventos, a cor dos olhos havia mudado. Antes eram castanhos, agora um tom de cinza prateado, idêntico ao brilho das crateras lunares. As dúvidas voltaram, mais fortes que nunca. Teria ela realmente recuperado o filho? Ou estaria criando algo que apenas usava sua forma para compreender o mundo humano? Numa madrugada silenciosa, Amanda levantou-se e caminhou até a janela. Lá fora, o mar parecia calmo, mas o horizonte pulsava levemente em tom azul. Ela então ouviu, fraco, quase inaudível, o mesmo bip distante, regular, inconfundível. Ethan apareceu atrás dela e perguntou: "Você também ouviu, mamãe?" "Do o quê, meu amor?" Ele sorriu, sem desviar os olhos do céu. Eles chamaram de novo. A lua estava maior do que nunca, brilhando com um halo estranho, como se algo sob sua superfície pulsasse, aguardando apenas a próxima mente disposta a lembrar. E Amanda entendeu, finalmente, que o ciclo não terminaria, porque ele nunca fora um acontecimento. Ele era uma presença. E agora estava desperto. O tempo passou, mas o mundo não parecia mais o mesmo para Amanda. Havia algo diferente no ar, algo que não podia ser medido nem explicado. Acordava todas as manhãs com a sensação de estar sendo observada, não por olhos humanos, mas por uma presença silenciosa que pairava sobre tudo. Mesmo o sol parecia mais pálido, como se a própria luz hesitasse em tocar a terra desde o que acontecera com Ethan. Aquela experiência havia deixado marcas profundas. Robert tentava esconder o medo atrás da rotina. Trabalhava mais, falava menos. Às vezes, ficava parado na garagem, olhando para o rádio queimado, como se esperasse que ele voltasse a falar. Amanda, por sua vez, dedicava-se a entender os sinais que continuavam a surgir em pequenos detalhes do cotidiano. As lâmpadas piscavam sempre às mesmas horas, o mar parecia responder ao som do vento, e a lua, sempre a lua, parecia mais viva, como se respirasse. Ethan crescia, estava mais sereno, mais introspectivo. Já não falava sobre a missão, nem sobre Michael Anders, mas havia momentos em que seus olhos prateados refletiam algo além do que um menino deveria compreender. Certa tarde, enquanto brincava na areia da praia, desenhou novamente o símbolo dos antigos do horizonte, mas desta vez o completou com uma frase em inglês. "The reflection remembers." O reflexo se lembra. Amanda observava, e o coração se apertava. Aquilo não era uma simples lembrança. Era um aviso. O professor Danner, desaparecido havia meses, ressurgiu discretamente em uma reportagem de um pequeno jornal online. Ele vivia recluso em uma cabana nas montanhas, alegando estar estudando campos de consciência residual. No artigo, dizia apenas uma frase que parecia enigmática demais para ser ignorada. A reencarnação não é um ciclo espiritual, é um eco quântico. Amanda leu aquilo dezenas de vezes, tentando compreender. Eco quântico. Talvez fosse isso. Talvez o que habitava o corpo de seu filho não fosse uma alma, mas uma reverberação, uma onda de memória viva que se reconstituíra através dele. Algo entre o espiritual e o físico, entre o esquecido e o que insiste em existir. Em uma noite de setembro, Ethan pediu à mãe que o levasse de volta à antiga estação Selene. Amanda recusou de imediato, mas o menino insistiu. "Eu preciso ver se o espelho fechou por completo. Senão, tudo começa de novo."
Robert se opôs veementemente. Chega disso. Já perdemos nossa paz. Não vamos provocar o que ficou quieto. Mas Amanda sabia que a tranquilidade que viviam era apenas um disfarce. Algo ainda os observava, esperando. 3 dias depois, sem avisar o marido, ela dirigiu com o filho até o norte. A estrada parecia mais longa do que lembrava. A vegetação, antes densa, agora estava morta, como se o solo tivesse sido queimado de dentro para fora. Ao chegarem ao portão da antiga estação, perceberam que o terreno havia sido completamente demolido. Nenhum vestígio do domo restava. Apenas um campo plano, coberto por areia acinzentada. Ethan desceu do carro e caminhou lentamente até o centro do terreno. Amanda o seguiu. O vento estava parado, o silêncio absoluto. Então, o menino se ajoelhou e tocou o chão. Um bip suave ecoou, o mesmo som que ela aprendera a temer. Ainda está ativo, murmurou ele. O som aumentou de intensidade. O solo vibrou levemente, e pela primeira vez desde o incidente, Amanda ouviu outra voz, diferente, calma, quase humana. Sequência encerrada, memória preservada. Ethan abriu os olhos e sorriu. Agora sim, ele descansou. O vento soprou de repente, levantando uma névoa fina. Quando ela se dissipou, no lugar onde o menino tocara, havia uma pequena rocha polida, prateada, reluzente. Gravada nela, a mesma inscrição do fragmento metálico perdido. Me Anders, 1976. Amanda ajoelhou-se ao lado dele. O que isso significa, filho? Ethan respondeu baixinho. Que a lembrança não morre, só muda de forma. De volta à cidade, as coisas pareciam mais calmas. As luzes já não piscavam. O rádio permanecia mudo. A casa, finalmente, estava silenciosa. E pela primeira vez em meses, Amanda dormiu profundamente. Sonhou com o mar prateado da lua, vasto e silencioso, e com a sombra de um homem caminhando sobre ele. Ele parou, olhou para ela e sorriu antes de desaparecer em meio à poeira. Ao acordar, o sol entrava pela janela. Ethan dormia ao seu lado, tranquilo. Por um instante, Amanda acreditou que tudo havia, enfim, se encerrado. Mas, quando se levantou, notou algo no parapeito da janela. O mesmo símbolo espiralado, desenhado com cristais de sal. Ao centro, uma pequena gota de água brilhava sob a luz da manhã. O som de um bip ecoou distante, suave, como um sussurro vindo do horizonte. Amanda sorriu, com lágrimas nos olhos. Talvez aquele som nunca deixasse de existir. Talvez a humanidade estivesse fadada a ouvir, geração após geração, o eco de tudo o que ousou desafiar o desconhecido. No fundo, compreendeu que o mistério não pedia respostas, pedia respeito. Porque há limites que o homem insiste em cruzar e fronteiras que o universo guarda com zelo. A lua não era apenas um destino, era um espelho, refletindo não onde estivemos, mas quem realmente somos quando ousamos tocar o infinito. E ao olhar pela janela, viu Ethan acordar e encarar o céu. Mamãe, disse ele, a lua parece sorrir hoje. Amanda respirou fundo e respondeu. Talvez seja gratidão, meu amor. No céu a lua brilhava em paz, mas sob sua superfície, em algum ponto onde o silêncio é mais profundo do que o tempo, algo pulsava lentamente, o coração de uma lembrança que nunca deixará de existir. O tempo seguiu o seu curso e os meses começaram a dissolver o peso dos acontecimentos, pelo menos na superfície. A vida dos Lang parecia ter voltado a um ritmo comum. Amanda dava aulas novamente, Robert aceitara um novo emprego em outra empresa de engenharia e Ethan agora frequentava a escola, interagindo com outras crianças como se nada de anormal tivesse acontecido. Mas mesmo na aparente normalidade, havia momentos em que o passado se insinuava nas pequenas frestas da rotina. Às vezes, Amanda o observava dormindo e via seus olhos se moverem rapidamente sob as pálpebras, como se ele sonhasse com algo intenso, indescritível. Outras vezes, o menino acordava e dizia frases que pareciam soltas no ar, mas carregavam um significado terrível. O frio nunca acaba lá em cima. Eles ainda falam comigo.
O reflexo está quase completo. Ela tentava não demonstrar medo. Aprendera a não reagir. O silêncio era a única forma de não alimentar o que quer que existisse por trás das palavras do filho. Robert, por outro lado, mergulhara na tentativa desesperada de racionalizar tudo. Montava gráficos, cruzava dados, estudava física quântica aplicada à consciência, tentando provar para si mesmo que havia uma explicação científica. Mas cada novo cálculo parecia apenas abrir mais perguntas. A consciência é energia, e energia não se destrói, repetia em voz baixa, como se buscasse consolo em uma fórmula. Certa noite, Amanda o encontrou sentado diante do computador, observando a foto antiga da missão Apollo 18, aquela que nunca fora oficialmente reconhecida. "Você ainda acredita que foi coincidência?" perguntou ela. Robert não respondeu. Apenas ampliou a imagem. Ao lado do módulo lunar, uma sombra humana estendia o braço. No reflexo do visor, algo brilhava. Pequeno, circular, idêntico à espiral que Ethan desenhara tantas vezes. Na manhã seguinte, uma correspondência sem remetente chegou pelo correio. Dentro do envelope havia um pendrive e um bilhete escrito à mão. "Ele está despertando em outros lugares." Nede era a caligrafia de Danner. Robert conectou o pendrive. O arquivo continha apenas um vídeo curto, com ruído estático e uma sequência de imagens distorcidas. Entre os fragmentos, via-se uma criança, diferente de Ethan, mas com o mesmo olhar prateado, desenhando o símbolo dos antigos do horizonte em uma parede. A legenda em inglês dizia: Chile, 2025, transmissão 18A. Amanda desabou. E está se espalhando. Nos dias seguintes, o mundo começou a registrar eventos estranhos, notícias isoladas, discretas, mas inquietantes. Crianças em países diferentes falando sobre a base esquecida, interferências em satélites de comunicação, telescópios captando sinais anômalos vindos da Lua. As agências espaciais negavam, mas as evidências se acumulavam. Uma noite, Ethan pediu para dormir no quarto dos pais. Amanda o abraçou e sentiu o coração do filho batendo em um ritmo constante, quase hipnótico, o mesmo bip que ouvira tantas vezes. Antes de adormecer, ele disse: "Mamãe, quando eu crescer, vou voltar lá para terminar o espelho." Amanda conteve as lágrimas. "Você não precisa voltar, meu amor." Ethan sorriu sonolento. Todos voltam um dia. Na manhã seguinte, algo inexplicável aconteceu. O noticiário anunciou uma anomalia luminosa na superfície lunar. Um ponto brilhante que pulsava de maneira rítmica, idêntica ao padrão das antigas transmissões Apollo. Cientistas tentavam explicar como reflexos de poeira podiam emitir luz em intervalos exatos. Mas Amanda sabia. Ela e Robert não precisaram trocar palavras. O ciclo havia se reiniciado. Naquela noite, ao colocar Ethan na cama, Amanda notou que ele havia desenhado uma nova espiral, desta vez incompleta. No centro, escreveu apenas uma palavra: home, lar. Enquanto o menino dormia, Amanda caminhou até o quintal e olhou para o céu. A lua estava imensa, quase viva. O ar parecia vibrar. E por um instante ela ouviu novamente aquele som inconfundível, o bip que atravessava décadas, o eco da mente que não aceita o esquecimento. Robert juntou-se a ela, silencioso. "Talvez seja isso, Mandy. Talvez nunca tenhamos ido até lá. Talvez tenha sido ela quem veio até nós." As palavras ficaram suspensas no ar. E quando a brisa soprou, o rádio antigo da garagem, desligado há meses, emitiu uma última mensagem. Contato permanente estabelecido. O espelho completou o ciclo. O som cessou. O rádio explodiu em faíscas. E a lua, serena e distante, pareceu piscar. Nos dias seguintes, nada mais aconteceu. O silêncio voltou. O mundo seguiu, distraído, acreditando nas explicações oficiais. Mas Amanda sabia que o espelho não se fecha para sempre. Anos depois, em uma noite comum, ela acordou sobressaltada ao ouvir um som familiar vindo do quarto do filho. Ethan,
Já com 10 anos, falava dormindo. Aproximou-se lentamente e ouviu as palavras, ditas num tom suave e grave. Michael concluiu a missão, mas outros estão prontos para partir. Amanda ficou imóvel. Lágrimas escorreram silenciosamente. Ela sabia o que aquilo significava. O ciclo não pertencia a um homem, nem a um tempo. Pertencia à própria humanidade. Deitou-se ao lado do filho e olhou para o teto. O brilho da lua atravessava a cortina e desenhava um círculo prateado no chão. Dentro dele, o símbolo da espiral parecia ganhar forma por conta da luz. Ela sorriu, cansada, rendida. Sussurrou apenas, então que seja, se o reflexo se lembra que ele nos guia até o fim. Lá fora, a noite permaneceu imóvel. O mar adormecido refletia o mesmo tom prateado. E no alto, distante, o ponto azul na superfície lunar pulsava lentamente, como o batimento de um coração esquecido, lembrando ao universo que nada, nem mesmo a morte, é capaz de interromper um ciclo que nasceu do desejo humano de entender o infinito. Os anos passaram, e o mistério da lua se transformou em um silêncio coletivo, uma lembrança enterrada sob camadas de rotina e descrença. O mundo seguiu em frente. Novas missões espaciais foram planejadas, novas teorias explicaram o inexplicável. E a humanidade, como sempre, escolheu esquecer aquilo que a aterrorizava. Mas para Amanda, esquecer nunca foi uma opção. Ethan crescera. Aos 16 anos, era um jovem reservado, introspectivo, com um olhar que parecia atravessar o tempo. Havia nele uma serenidade que o tornava diferente dos outros. Quando olhava para o céu, o semblante mudava. Os olhos prateados refletiam não a luz da lua, mas algo mais profundo, a lembrança do que existia por trás dela. Robert envelheceu rápido. Os cabelos grisalhos e o cansaço constante eram as marcas visíveis de quem tentara racionalizar o impossível. Ainda assim, permanecia ao lado da família, sustentando a esperança de que um dia entenderia o que realmente havia acontecido. Naquela noite, a mais fria do inverno, Amanda acordou com uma sensação estranha. O vento soprava diferente, quase musical. Levantou-se e caminhou até o quarto do filho. Ethan estava sentado na beira da cama, olhando para a janela aberta. O luar banhava seu rosto. "Você também ouviu, mãe?" perguntou ele, a voz baixa, quase um sussurro. "Ouviu o quê, meu amor?" "O chamado. Está começando de novo." Amanda se aproximou e segurou as mãos dele. "Você prometeu que não iria voltar a isso." Ethan sorriu, triste. "Eu não tenho escolha. Ninguém tem. Quando o reflexo acorda, ele chama todos que um dia olharam demais para o céu." O vento aumentou. O quarto inteiro pareceu vibrar com um som grave, um eco distante. Amanda sentiu o mesmo frio que a havia envolvido anos antes na casa antiga. E então percebeu. O som não vinha de fora. Vinha de dentro da parede, do chão, de cada partícula de ar. Era o mesmo bip, ritmado, eterno. Robert entrou correndo, alarmado. "O que está acontecendo?" Ethan se levantou e respondeu com uma calma sobre-humana. "O espelho está completo." As janelas se abriram sozinhas e um feixe de luz prateada atravessou o quarto. No centro da luz, formou-se uma imagem, a superfície lunar, agora tomada por estruturas metálicas, torres, sinais pulsantes. Algo se movia lá em cima, algo vivo. Amanda caiu de joelhos. "Meu Deus!" A voz de Danner ecoou de repente, como se o tempo tivesse se rasgado. Era uma gravação antiga, talvez uma lembrança deixada para aquele momento. Quando o ciclo fechar, o homem não verá o céu. Verá o reflexo do próprio abismo que criou. Ethan olhou para os pais e sorriu de leve. "Não há abismo, mãe. Só o outro lado do espelho." Deu um passo à frente e a luz o envolveu. Robert gritou, correu para segurá-lo, mas uma força invisível o impediu. Amanda tentou gritar, mas a voz não saiu. O quarto inteiro foi tomado por um brilho intenso, tão forte que parecia dissolver a realidade. Então, silêncio.
Quando a luz cessou, Ethan havia desaparecido. No chão, restava apenas um símbolo desenhado com poeira prateada, a espiral dos antigos do horizonte. Amanda caiu sobre o desenho, chorando em desespero. Robert a abraçou, impotente. O som do bip desapareceu. Tudo voltou ao normal, como se nada houvesse acontecido. Mas o vazio no quarto era insuportável. Dias depois, o noticiário anunciou o impossível. Imagens captadas por telescópios mostravam uma nova fonte luminosa na superfície lunar. Os especialistas a chamaram de anomalia energética, mas Amanda sabia o que era. No centro da cratera Tycho havia um ponto que pulsava em intervalos exatos, como o batimento de um coração. Ela sentava-se todas as noites na varanda, olhando para aquele brilho distante. Robert às vezes se juntava a ela em silêncio. Nenhum dos dois falava sobre Ethan, mas ambos sentiam. Ele ainda estava lá. Certa madrugada, o rádio antigo, guardado há anos, ligou-se sozinho. Uma voz jovem, calma e nítida falou entre os ruídos. Mamãe, o reflexo está limpo agora. O espelho mostrou o caminho. Amanda levou a mão à boca, o coração disparado. Robert caiu de joelhos. A voz continuou. Aqui é calmo, não há dor nem frio, só luz. Diz para eles não terem medo do que não entendem. E então, silêncio outra vez. O rádio se apagou, e o bip cessou pela primeira vez em todos aqueles anos. Amanda sentiu as lágrimas escorrerem, mas pela primeira vez não eram de dor, eram de alívio. Ethan não estava perdido, apenas atravessara. Nos meses seguintes, a anomalia lunar desapareceu misteriosamente. Cientistas afirmaram que se tratava de um fenômeno de reflexão solar. A história perdeu força. O mundo esqueceu mais uma vez, mas para Amanda e Robert, o céu nunca mais foi o mesmo. Certa tarde, caminhando pela praia, Amanda parou diante do mar e viu o reflexo prateado das ondas. Por um instante, jurou ver a silhueta do filho na água sorrindo. — Você está bem? Perguntou Robert. Ela respondeu com um sorriso sereno. — Sim, ele está em casa. O vento soprou leve, e o som das ondas se misturou a um eco distante, suave, harmônico, quase imperceptível. Um último bip, breve, como um suspiro. A lua surgiu no horizonte, imensa, brilhando como nunca. E Amanda compreendeu em silêncio o que talvez Danner e todos os outros buscassem desde o início. Não havia limite entre vida e morte, entre corpo e memória, entre humano e infinito. Havia apenas continuidade. O ciclo, afinal, não era uma maldição. Era a prova de que nada realmente se perde, apenas muda de forma, muda de lugar, muda de tom. E quando o primeiro raio de luar tocou o mar, Amanda sussurrou as últimas palavras que o coração ainda guardava. Se o espelho se lembrar, que ele nos encontre de novo. No céu, uma pulsação breve respondeu. E então, o silêncio. O reflexo estava completo, a missão enfim terminada, o ciclo eterno.